Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Quinto estudo da série Crenças Populares. Elas têm base bíblica? Muito bem-vindo, Hernani. Muito bem, estamos iniciando a gravação. Enquanto isso, alguns amigos estão chegando. Reiteramos aí o pedido para que todos se inscrevam no canal, deixem a curtida, né, o like e ativem aí o sininho de notificações para que sempre que iniciemos aí uma nova série de estudos, vocês então recebam as notificações. O objetivo é, de tempos em tempos, lançarmos novas séries de estudos, né? Essa é a primeira no nosso canal, o canal do projeto Upomone. Lembrando também que todos aqueles que quiserem entrar em contato conosco, o e-mail de contato está na descrição do vídeo. Teremos o maior prazer em atendê-los. Se você estiver interessado em aprofundar esses estudos, receber materiais, nós procuraremos atendê-lo na medida do possível. Inclusive, vamos aqui dar algumas dicas em instantes de leituras, e eu tenho aí um brinde especial a quem ainda não se inteirou, não conhece a fundo esse tema de hoje, que é o tema Santidade do Domingo. Nós temos aí um livreto para oferecer para você. Iremos mandar pelos correios, sem nenhum custo. Basta entrar em contato conosco, dar o seu nome completo e o endereço, tudo pelo e-mail. O e-mail do projeto Upomone, com H, @gmail.com. O endereço está na descrição do vídeo, como eu havia mencionado. Pois bem, então já estudamos sobre a natureza da Bíblia. O irmão Ronen conduziu esse estudo. O professor Lucas Martins conduziu o estudo da imortalidade da alma. Felipe Reis tratou da vida após a morte e do inferno como tormento sem fim. E hoje, portanto, iremos tratar do estudo da santidade do domingo. Muito bem. A leitura que recomendamos é essa, né? Essa nossa referência bibliográfica, o livro do Dr. Samuel Bacchiocchi, Crenças Populares, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz, né? E, como eu havia falado, né, então, outras leituras aí que nós indicamos, uma delas é essa leitura aqui, Do Sábado para o Domingo, do Carlile B. Haynes. Esse livro foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira. É uma obra bem documentada, traz ali uma série de referências que irão certamente ajudá-los. E o livreto que eu havia falado, então, para todos aqueles que queiram ter um primeiro contato, né, um estudo inicial sobre esse tema, é este livreto aqui. É realmente sagrado o dia de domingo? Livro esse que foi escrito pelo Joy Crews, né? É um pequeno aí estudo, né? 52 páginas. Estaremos enviando pelos correios a todos aqueles que se interessarem em estudarem esse tema. Muito bem. Nossos cumprimentos ao pastor Eliseu Lira, ao Marcos, Hernani, Gisele. Estamos iniciando mais um estudo da nossa série. E, como sempre fazemos, vamos, então, orar a Deus, né? Vamos pedir que Ele, então, nos ilumine ao longo desse estudo aí sobre a santidade do domingo. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, estamos iniciando mais um estudo da série Crenças Populares, um tema controverso e fundamental, assim nós acreditamos, para
a nossa salvação. E, portanto, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, abençoe as pessoas que estão nos acompanhando, aqueles que assistirão à gravação desse vídeo, para que sintam o interesse em se aprofundarem, seguirem adiante, estudando esses e outros temas das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo, qualquer questão podem deixar aí no chat, que ao final do estudo, então, nós iremos ler essas questões e iremos comentá-las, né? Muito bem, vamos tratar então aí do início, né? De como que essa crença popular realmente ganhou força no meio cristão, né? Não poderia ser diferente, né? A principal igreja cristã, a principal instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a principal responsável por difundir essa crença popular. Pela primeira vez que o domingo entrou nos dogmas oficiais da Igreja Católica foi no século XVI, quando surgiu o Catecismo Romano, né? Então, embora a santificação do domingo seja bem antiga, né, como nós veremos, ali do início do período pós-apostólico, mas foi apenas com o catecismo da Igreja Católica, no século XVI, que essa crença foi ali incorporada de forma oficial, né, aos dogmas da Igreja Católica. Bem, no catecismo da Igreja Católica, nós lemos lá: o primeiro preceito, ouvir missa inteira e abster-se de trabalho e serviço nos domingos e festas de guarda, exige aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, bem como as principais festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, que a Igreja declara como sendo de preceito, sobretudo participando na celebração eucarística, em que a comunidade cristã se reúne e descansando de trabalhos e ocupações que possam impedir a santificação desses dias. Ali nós temos um resumo daquilo que a Igreja Católica, o papado, né, espera dos seus fiéis em relação ao primeiro dia da semana, ao domingo. Essa que é uma das crenças mais populares, ali ao lado da imortalidade da alma. E quando, então, eu fui elaborar essa apresentação, eu já estava pensando lá em fazer uma tabela, como nós conhecemos muito bem, né, comparando o que diz a Bíblia, né, o quarto mandamento, e o que diz o catecismo católico, né? Porém, vejam que coisa, eu me surpreendi porque o catecismo já adiantou esse serviço para mim, né? Ele próprio faz questão ali de comparar, de colocar, como vocês estão vendo aqui à direita, o que diz o mandamento do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, está lá em Êxodo 20, e o que a igreja defende ali ao lado, né? Na verdade, nós temos aqui o mandamento em Êxodo 20, aí temos aqui a repetição que se dá em Deuteronômio, né? A lei foi repetida depois, e aqui nessa terceira coluna, o que a igreja defende: santificar domingos e festas de guarda, né? Aqui está o link, o catecismo está disponível no site do Vaticano. Então, percebam que a Igreja Católica, em nenhum momento, ela faz rodeios, né? Ela se arroga no direito de alterar o dia de guarda e coloca isso de uma forma muito explícita no seu catecismo, né? Pois bem, não é apenas a Igreja Católica, né? As igrejas protestantes históricas, aquelas que surgiram lá na Reforma Protestante, também mantiveram a santificação do domingo. E nós temos aqui o Catecismo Maior de Westminster, do século XVII, que é o catecismo das igrejas presbiterianas, né? As igrejas que seguem a linha calvinista, né? Então,
nós temos ali o que se exige no quarto mandamento. No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. E o primeiro dia da semana desde então, ou seja, desde a ressurreição de Cristo, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Então, percebam que a linha de raciocínio é a mesma, né? Então, segundo a visão oficial católica, a visão oficial protestante, a ressurreição de Cristo, então, chancelou a mudança do dia de guarda do 7º dia da semana para o primeiro dia da semana, o domingo, né? São citados ali textos, né? Inclusive textos que falam explicitamente da santificação do 7º dia da semana, mas que nessa interpretação aqui, esse dia de guarda passa a ser o primeiro dia da semana, supostamente em honra, em homenagem à ressurreição de Cristo, certo? É interessante que nesse livro que eu citei no início, o livro do sábado para o domingo, existem autores católicos que dizem, e até em forma de zombaria, que o fato de igrejas protestantes guardarem o domingo, defenderem a guarda do domingo, é um sinal de obediência à Igreja Católica, porque foi a Igreja Católica, pela tradição, que declarou aí a substituição da guarda que era no sábado, dia de guarda no sábado, para o domingo. Então, o fato de as igrejas protestantes, que supostamente, né, se baseiam no sola escritura, ou seja, apenas as escrituras como norma de fé, de revelação de Deus para a humanidade. O fato de essas igrejas santificarem o domingo é um sinal de obediência à Igreja Católica, que não recorre, como se sabe, apenas às escrituras, e sim também à tradição, ao magistério da Igreja. Das últimas décadas, os apelos dos papas, né, por um reavivamento na guarda do domingo se tornaram mais intensos, né, sobretudo a partir do Papa João Paulo II, né, que foi um papa extremamente carismático, popular, que teve uma atuação decisiva no mundo contemporâneo. A principal carta, né, a principal carta apostólica, documento, né, emitido por ele durante o seu longo pontificado defendendo a santificação do domingo, foi o Dies Domini, né, foi lançado no dia 31 de maio de 1998. E notem que interessante, ele diz lá: ninguém desconhece com efeito que, num passado relativamente recente, a santificação do domingo era facilitada nos países de tradição cristã por uma ampla participação popular e, inclusive, pela organização da sociedade civil, que previa o descanso dominical como ponto indiscutível na legislação relativa às várias atividades laborativas. Em suma, o Papa se lamenta, né, o fato de que as legislações se tornaram mais flexíveis, né, de que hoje faltam leis dominicais nacionais, né? Então, nas entrelinhas, ele está defendendo o retorno dessas leis dominicais. Isso, inclusive, dá margem para um outro estudo, né? Num outro momento, nós poderemos tratar. Já tratamos numa outra série que fizemos, né? Quando estudamos o Apocalipse 13, de modo especial. Então, fica aí essa dica para que você busque entender qual será a função dessas leis dominicais aí no fim dos tempos. Pois bem, mas nessa carta, o João Paulo II retoma os argumentos da Igreja Católica, defendendo a santificação do domingo com base no evento da ressurreição de Cristo, e também lançando mão dos mesmos argumentos e fundamentos que na Bíblia se relacionam à santificação do 7º dia da semana. Ele usa lá aqueles argumentos, né, a questão da criação, porque o sábado surgiu ao final
da semana ali da criação, está lá em Gênesis capítulo 2, é por isso que temos que santificar o sábado. O quarto mandamento apenas diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, resgata essa questão. O Papa vai lançando mão desses argumentos para defender não a santificação do sétimo dia da semana, mas do domingo. Pois bem, o Papa Bento XVI manifestou a mesma preocupação em suas homilias, suas cartas pastorais, e, mais recentemente, o Papa Francisco, em mais de uma oportunidade, também defendeu a santificação do domingo, de modo particular na sua encíclica Laudato Si, de 24 de maio de 2015, na qual ele diz lá: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, veja como que ele associa o sábado aos judeus, quando na verdade não. O sábado foi instituído na semana da criação, quando não existia nenhum judeu. Mas ele diz lá: este dia, o domingo, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, esse dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus, né? Enfim. Pois bem, segundo Bento XVI, o domingo foi escolhido como novo dia de descanso pelos apóstolos e pelo próprio Cristo, né? João Paulo II expressou a mesma convicção em Dies Domini. Essa tentativa de transferir para o domingo a autoridade e o significado bíblico do sábado está fadada ao fracasso, né? Não existem, como nós veremos nesse estudo de hoje, fundamentos escriturísticos para sustentar a guarda do domingo. Não adianta lançar mão dos fundamentos para a guarda do sábado, não adianta lançar mão desses fundamentos, a questão da criação, enfim, e tentar aplicar isso ao domingo. Essa tentativa está fadada ao fracasso, né? Mas o fato é que, recentemente, eruditos católicos e protestantes passaram a reexaminar a origem do domingo, né? É uma questão que tem inquietado, como é, por exemplo, a questão da imortalidade da alma, né? Que foi um estudo aí passado. Existem vários autores se questionando, inclusive autores que são de igrejas protestantes, que defendem a imortalidade da alma, mas que já não aceitam mais essa crença popular na imortalidade da alma, justamente porque o seu fundamento está no pensamento grego e não na palavra de Deus. Bem, aqui nós temos dois exemplos, né, dois estudos aí antagônicos, né? O primeiro ali no topo, do Shabat para o Dia do Senhor, que é uma defesa aí da mudança, né, do sábado para o domingo. E aqui embaixo a tese do Samuel Bacchiocchi, do sábado para o domingo, que é um estudo, uma tese doutoral, né, foi defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana, lá na Itália, na qual ele provou, né, de forma cabal, com uma farta documentação histórica, de que essa mudança foi chancelada pela Igreja Católica a partir do período pós-apostólico, e que essa mudança do dia de guarda não ocorreu na Igreja de Jerusalém, e sim em Roma, né? Nós iremos retomar pontos aí que ele aborda nessa tese, ainda neste estudo. Ele que também é o autor do livro que nós nos fundamentamos, né? O livro Crenças Populares. O capítulo aqui é um resumo dessa tese de doutorado. Essa tese de doutorado já foi traduzida para o português. Nós iremos colocar o link para que todos que quiserem possam baixar essa tese na descrição deste vídeo. Bem, qual é o reflexo mais visível dessa falta de fundamentação para a guarda do domingo? O fato de que o mundo cristão, em sua esmagadora maioria, tem frequentado cada vez menos as igrejas aos domingos, né?
Enquanto a autoridade do sábado se sustenta nas escrituras, a autoridade do domingo está na tradição, está numa combinação de elementos políticos e mesmo pagãos, enfim, de modo que menos de 10% da população cristã mundial realmente frequenta regularmente os cultos aos domingos. E foi, em grande medida, em reação a isso, que os papas lançaram ali as suas cartas, as suas encíclicas, enfim, como nós mencionamos, defendendo esse reavivamento da guarda do domingo, né? O autor, Samuel Bacchiocchi, menciona que, inclusive, visitou regiões bem conservadoras nos Estados Unidos e ele ficou chocado ao perceber que, mesmo nessas cidades, após ali o culto, a missa, no domingo de manhã, a vida transcorre normalmente. As pessoas vão a lojas, vão a shopping centers, vão se dedicar ao lazer, de modo que não há o significado que o sábado tem, por mais que os líderes religiosos aí se esforcem. Então, uma comparação. A santificação do sábado está ligada a um mandamento bíblico explícito. Temos lá Êxodo 20, né? Lembrando que no mandamento não se separa o sábado do sétimo dia da semana, é a mesma coisa, certo? Por outro lado, a guarda do domingo deriva de uma interação de fatores sociais, políticos, pagãos e religiosos. Opa. O sábado comemora a criação, a redenção e a restauração final, né? Isaías lembra, lá no final do livro de Isaías, que de um sábado ao outro, todos nós nos reuniremos, né, para adorar a Deus. De um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, enfim. A mais antiga literatura patrística justifica o domingo como a comemoração da criação da luz no primeiro dia da semana. Então, veja a diferença, né? A santificação do sábado é apresentada nas Escrituras como um período de 24 horas consagradas a Deus. Os judeus ortodoxos, inclusive, separam 25 horas, né? Eles começam uma hora antes, justamente para que não haja nenhum contratempo, né? Tamanha é a importância que é dada à santificação dessas 24 horas. É um dia para se abster do trabalho, é um dia para se abster de atividades seculares, e é para se dedicar exclusivamente a atividades devocionais e, enfim, o auxílio aos necessitados. Por outro lado, a guarda do domingo se inicia e mantém grande parte como um período de uma hora de culto, né? Com, inclusive, autores defendendo isso. Pelo menos uma hora de culto, ali uma hora, né? Para se conectar com Deus, enfim, porque o restante do domingo é dedicado a diversas outras atividades, como vocês sabem. O ato de descansar no sábado, para o Senhor, é o meio pelo qual os crentes entram no repouso de Deus, Hebreus 4:10. Ao passo que a essência do feriado dominical é o comparecimento à igreja ali para participar da Eucaristia, Santa Ceia, enfim, acaba se resumindo a isso, né? Então, nós chegamos a um ponto importante que diz respeito a Jesus, como Jesus se relacionou com o dia de guarda, né? Para autores como do Shabat para o dia do Senhor, Cristo transcendeu a lei do sábado por meio de suas reivindicações messiânicas. Isso é muito comum, nós encontramos esse discurso no meio evangélico, é um discurso muito forte, mas, na verdade, essa concepção interpreta de maneira distorcida a intenção das atividades e dos ensinos polêmicos de Cristo relacionados ao sábado, né? Por exemplo, nós podemos ir a Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 é relatado ali que Jesus, né, os discípulos estavam passando pela seara, os discípulos tiveram fome, entraram a colher espigas e a comer. O verso 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Verso 3. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ou seja, em momento algum, Jesus admite que estava transgredindo o sábado. O que entra aqui, sempre, né, nessa e outras passagens dos evangelhos, é a tradição dos fariseus,
aquilo que pela tradição eles entendiam ser a guarda do sábado e a defesa que Cristo fazia do sábado com base apenas nas Escrituras. Como um dia, por exemplo, para se fazer o bem, para salvar a vida. E ele expunha a hipocrisia e a contradição dos fariseus, que, por exemplo, resgatavam um animal que havia caído num buraco no dia de sábado, né, porque isso implicaria num prejuízo, né, para eles, caso deixasse o animal lá, o animal iria morrer. Porém, censuravam a Cristo quando ele iria curar aos sábados, quando ele ia socorrer alguém que estava padecendo, às vezes há décadas, né, de uma determinada doença ou deficiência. O sábado serviria para salvar a vida, libertar e revelar misericórdia, né? Jesus era um frequentador das sinagogas, né? No dia de sábado, ele entrou na sinagoga como era o seu costume. Aliás, o livro de Lucas destaca de uma forma bem explícita a santificação do sábado, com expressões como no dia da preparação, era o dia da preparação e começava o sábado. Ou quando ele diz que as mulheres descansaram no sábado em obediência ao mandamento. O fato de estar frisando, de estar sendo tão enfático, é porque ele queria passar a mensagem para o seu público, que era majoritariamente gentil e não judeu, como era o público que estava lendo Mateus, por exemplo. Ele queria reforçar a mensagem de que o sábado era um dia de guarda, um dia para ser santificado, né? E todos esses autores escreveram um bom tempo após a ressurreição de Cristo, inclusive. Anos depois, né? Não foi algo imediato, o que já joga por terra a ideia de que, após a ressurreição de Cristo, a santificação, o dia para ser santificado, teria passado do sábado para o domingo. E aí nós chegamos a Hebreus, né? Um livro que acredita-se que foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, que muitos equivocadamente dizem que ele deixou a lei de lado e passou a enfatizar a graça, enfim. O apóstolo Paulo, em Hebreus, capítulo 4, discorre sobre a entrada no descanso de Deus pela fé. O descanso sabático prometido por Deus ainda aguarda sua plena realização com a vinda de Cristo, né? Então, lá no verso 4, diz lá, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Veja, o mandamento do sábado é repetido, é reforçado no Novo Testamento, ao contrário do que alguns dizem. E quando chegamos ao verso 9, se formos a tradução literal do verso 9, que aqui na minha Bíblia que vem da seguinte forma, portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Mas a tradução literal é o seguinte, portanto, deixou-se uma guarda do sábado para o povo de Deus. Portanto, deixou-se uma guarda do sábado para o povo de Deus. O livro de Hebreus repetidamente fala de como o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, todo o cerimonial, todo o ritual do Antigo Santuário, teria sido substituído pelo sacrifício de Cristo, né? Cristo agora ascendeu aos céus como sacerdote, né? E como nós sabemos, depois passaria do santo para o santíssimo como sumo sacerdote. Enfim, o livro de Hebreus enfatiza bastante isso. Mas em momento algum fala de uma superação do sábado, o sábado sendo deixado de lado como um desses ritos ou cerimoniais que deveriam ser superados com essa nova aliança. Em momento algum o livro de Hebreus fala isso. Pelo contrário, reforça, reitera o sábado, inclusive prenunciando o descanso eterno que teremos na nova terra, né? E, portanto, o sábado é apresentado como um benefício que ainda resta, né? A ressurreição e a origem do domingo, né? Muitos apresentam, aliás, a essência dessa crença popular é de que como Cristo ressuscitou no domingo, como ele apareceu
a diversos discípulos no domingo, então isso sancionaria a transferência da guarda do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Ocorre que não encontramos nenhuma informação sobre isso na Bíblia. Jesus instituiu várias ordenanças, né, como o batismo, a ceia, o lava-pés. Por outro lado, não há nenhuma ordem, sequer sugestão para se comemorar a sua ressurreição. Né? Isso é muito significativo. Né? A maioria dos livros do Novo Testamento, como falamos, foram escritos, né? Esses livros foram escritos bem depois da ressurreição, mas não encontramos nele nada sobre essa suposta transferência do sétimo dia para o primeiro dia como dia de guarda. Né? Então, a documentação histórica que nós possuímos é de que essa mudança ocorreu no período pós-apostólico, ou seja, não ocorreu no momento em que os apóstolos estavam ali atuando, ocorreu depois, certo? É de se presumir que, caso tivesse ocorrido no período apostólico essa mudança do sétimo dia para o primeiro dia, isso teria criado um grande tumulto, uma grande controvérsia na igreja. E nós teríamos referências a isso nas Escrituras, como nós temos em relação ao Concílio de Jerusalém, que foi decidir a questão da circuncisão. Né? Mas não temos nenhum debate, nada ali relativo ao sábado. Nós sabemos que os primeiros cristãos eram majoritariamente de origem judaica, e eles jamais aceitariam silenciosamente, passivamente, uma mudança assim no dia de guarda, sem pelo menos questionar, certo? Bem, aí alguns também argumentam que a ceia do Senhor era celebrada no domingo, né? E que isso seria uma prova adicional de que o dia de guarda foi, então, transferido para o domingo no período apostólico. Primeiro, toda reunião noturna, principalmente noturna, né, era vista com grande desconfiança pelas autoridades romanas. Né? As autoridades romanas sempre desconfiavam das confrarias, né, ou colégios, né, que reuniam pessoas que, às vezes, mesclavam crenças religiosas com atividade política, né? Caso das bacanais, por exemplo, que foram banidas do Império Romano porque haviam elementos ali de conspiração, além das orgias, enfim. Então, devido a toda essa desconfiança, os cristãos primitivos estavam constantemente mudando o local e o dia de celebração da ceia do Senhor. Eles não tinham um dia fixo, realmente, justamente para não serem facilmente pegos pelas autoridades policiais. Foi por isso que Paulo repetiu por 4 vezes a expressão "quando vos reunis", ou seja, se eles tivessem um momento certo, específico, né, para se reunirem, Paulo não teria declarado assim. E em 1 Coríntios 11, verso 26, ele declara que o rito da Santa Ceia comemorava o sacrifício e a segunda vinda de Jesus, mas em nenhum momento a ressurreição de Jesus. As referências explícitas mais antigas relativas à guarda do domingo estão nos escritos de Barnabé, cerca de 135 depois de Cristo, e de Justino Marte, por volta de 150 depois de Cristo. Né? Inicialmente, a ressurreição era celebrada mais de forma existencial do que litúrgica. O que isso quer dizer? A ressurreição era sempre lembrada na vida devocional dos cristãos, quando se celebrava o batismo, né? Quando se falava de que eles, então, estavam morrendo para os pecados, ressurgindo para uma nova vida. Então, era celebrada muito mais assim do que de uma forma litúrgica, né? De uma referência ali às suas atividades de culto, aos seus ritos, certo? Bem, aí nós chegamos às reuniões, né? Que o Novo Testamento faz menção a reuniões que se deram no primeiro dia da semana. Lembre-se o seguinte, sempre o primeiro dia da semana, nunca um nome especial como domingo, né? Que veio a ser depois. Em nenhum momento
O primeiro dia da semana é apresentado como um dia em memória da ressurreição, ou nenhuma Páscoa anual em memória da ressurreição. Isso não aparece na Bíblia, né? Então, 1 Coríntios 16, 2 é falada lá da coleta, né, que deveria ser realizada em casa, né? Qual era a intenção de Paulo ali, né? A intenção de Paulo era levar, então, os fiéis a se organizarem em relação às doações que iriam para os mais pobres, né? Primeiro dia da semana, dia de fazer as contas, né? Ver ali os gastos portanto, seria ali um momento oportuno para separar o dinheiro específico. Isso se daria em casa, veja bem. Se fosse hábito deles se reunirem, ora, seria de se esperar que o dinheiro, então, fosse levado até o local de culto, né, até o espaço ali onde eles iriam cultuar, e o dinheiro seria depositado num cofre, em algum lugar ali. Mas eles fariam isso em casa, individualmente, ou seja, não era realmente um dia de celebração. Aí em Atos 27 a 11, né, nós temos ali a única referência explícita no Novo Testamento a uma reunião cristã realizada no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão, né, do grego klasai arton, né? Note bem, partir o verbo klau no grego, seguido do substantivo pão, artos, no grego, aparece 15 vezes no Novo Testamento. Nessas 15 vezes, 9 vezes se refere ao ato de Cristo partir o pão, quando ele alimentou as multidões, por exemplo, quando ele celebrou a última ceia com os discípulos, ou quando ele comeu com os discípulos após a sua ressurreição. São vários textos, né? São 9 ocasiões, por exemplo, Mateus 14, 19, 15, 36, etc. Aí nós temos duas situações em que o verbo descreve Paulo iniciando e participando de uma refeição comum, né? Atos 20, verso 11 e Atos 23, 35. Em duas outras ocasiões, o verbo é usado como referência ao ato de os discípulos ou os crentes partirem o pão juntos, porque eles eram tão próximos, tão íntimos, né, que eles se reuniam ali no junta-panelas deles, né? Eles tinham esse hábito de frequentarem as casas uns dos outros. Então, o verbo aparece nesse sentido também. E, finalmente, em duas situações, ou seja, de 15 textos, em duas situações, realmente descreve o partir do pão na ceia do Senhor, como em 1 Coríntios 10, 16 e 11, 24. Né? Então, note que eles se reuniam em diversas circunstâncias, em algumas circunstâncias realmente era para partir o pão, mas em nenhum momento temos ali a referência de que o primeiro dia da semana necessariamente era o dia de culto, de celebração. Eles se reuniam em diversos momentos, como, aliás, os mais diversos grupos cristãos se reúnem, né? Como nós sabemos, em mais de um dia da semana, inclusive grupos que guardam o dia do sábado, né? Se reúnem mais de uma vez na semana. O outro texto que é muito evocado quando se fala dessa suposta mudança do dia de guarda do sábado para o domingo é Apocalipse 1, verso 10. Quando o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, né, feito ali prisioneiro, ele diz lá: achei-me em espírito no dia do Senhor, no grego, em te kuriake emera. Quando nós vamos a Mateus 12, 8, nós encontramos lá a referência a qual dia do Senhor é esse, né? Jesus diz, porque o Filho do Homem é Senhor, curios, do sábado. Né? Nós não encontramos referências nas Escrituras ao primeiro dia da semana como dia do Senhor. O único dia que aparece relacionado como dia do Senhor é justamente o sétimo dia, o dia do sábado. Bem, então, quando vamos ali ver quando começou de fato na história
a guarda do domingo, né? Quando os cristãos foram deixando o sétimo dia e adotando o domingo como dia de guarda. Em primeiro lugar, tenha em mente que foi um processo bem gradual, certo? E que não começou em Jerusalém. Os membros da igreja de Jerusalém eram zelosos da lei, né? Devido a toda a sua herança judaica, em alguns casos até orgulhosos judaicos, né? Isso até criava orgulhosos judeus, melhor dizendo. Em alguns casos, isso até criava barreiras no processo de evangelização, né? O Conselho de Jerusalém acabou isentando da circuncisão apenas os irmãos de entre os gentios. Note bem, os cristãos de origem judaica continuariam praticando a circuncisão. Então, se os cristãos de Jerusalém, os cristãos judeus, eram tão zelosos, inclusive em relação à circuncisão, não seriam em relação ao sábado, realmente não faz sentido, né? Já falamos que não houve ali nenhuma controvérsia, né? Paulo e os irmãos judeus, em torno da questão da santificação do sábado, o que é bem significativo. A igreja de Roma, ao contrário de Jerusalém, possuía muitos gentios conversos, né? que vinham de um contexto em que o sábado não era uma realidade. Eles tinham que aprender ali do zero a santificação do sábado. Então, era muito mais fácil que esses cristãos de Roma, esses cristãos gentios, fossem os primeiros a adotar o primeiro dia da semana como dia de guarda. E aí nós chegamos ao incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo, quando pela primeira vez as autoridades romanas passaram a ter uma consciência clara da separação entre cristãos e judeus. O imperador era Nero, naquele momento. A esposa dele, Popéia Sabina, era uma prosélita judia, né? E acredita-se que ela, inclusive, junto com os outros judeus lá de Roma, podem ter insuflado o imperador Nero, a perseguir os cristãos, a culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Então, a partir dali, a separação entre cristãos e judeus se torna mais profunda, né? Mais clara a partir ali do incêndio de Roma. Alguns anos depois, mais especificamente no ano 66 depois de Cristo, começa a grande revolta dos judeus contra os romanos. Essa revolta se estendeu até o ano 70, com a destruição de Jerusalém, sendo que houve um reduto em Massada até o ano 73. Ora, depois de se esmagar ali essa revolta ali dos judeus, toda uma legislação antijudaica tornou o judaísmo bastante impopular no Império Romano. Então, o Samuel Bacchiocchi, na sua tese, mostra que, a partir dali, os líderes cristãos passaram a se distanciar dos judeus, até porque os judeus eram subversivos, estavam sempre se rebelando, causando motins, atritos com as autoridades romanas, e os cristãos não queriam, os cristãos já tinham problemas demais, eles não queriam se identificar com um grupo tão problemático como os judeus. Então, uma das razões que os levou gradualmente a ir se distanciando do dia do sábado foi justamente todos esses problemas criados pelos judeus e toda essa legislação antijudaica que foi, então, promulgada por Roma. No século II, o bispo de Roma passou a ser reconhecido, né, como líder das comunidades cristãs em geral. Até então, muitos não se dão conta disso, né? Mas o bispo lá de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia eram bastante influentes. Ninguém poderia prever ali pelo final do século I depois de Cristo que o bispo de Roma se tornaria o mais importante, né? Mas então, no século II, devido a todas essas questões, esses problemas ocorridos lá em Jerusalém, cada vez mais o bispo de Roma vai adquirindo importância e proeminência, né? Além disso, autores como Sêneca, né, deram início ali, a partir dos anos 60 do século I, a toda uma nova onda de antijudaísmo literário. Os judeus, os seus costumes eram muito atacados nessa literatura. Sêneca, inclusive, ridicularizava os judeus, dizia que os judeus
desperdiçava um sétimo da sua vida, né, devido à guarda do sábado. Atacou os judeus como essa raça amaldiçoada, né? Enfim, é muito estranho, porque o Sêneca, nos seus escritos, parece ser tão tolerante, né? Um filósofo estoico, mas, enfim, ele acabou, então, incentivando outros autores a seguirem nessa linha. E os autores, nessa época, eram importantes formadores de opinião, né? Hoje nós temos os influenciadores digitais, naquela época eram autores, como Sêneca, como tantos outros. Então, isso foi um motivo a mais para que os cristãos fossem se afastando de alguns costumes judaicos, fossem se distanciando dos judeus. Bem, em 135 depois de Cristo, foi esmagada uma segunda revolta dos judeus, né? Os judeus se rebelaram de novo e de uma forma ainda mais violenta do que da primeira vez. Um indivíduo chamado Simão Bar Kokhba, que se declarou Messias, né? Esteve à frente dessa rebelião, inclusive perseguiu cristãos lá na Judéia, durante o período em que ele esteve à frente, né, dos seus rebeldes ali. E, ao final dessa revolta, as autoridades romanas passaram a reprimir ainda mais ferozmente o judaísmo, e particularmente a observância do sábado, que foi proscrita, né, passou a ser proibida. E o bispo de Roma, então, passou a orientar muitos cristãos a mudarem, né, o dia de guarda para definitivamente o domingo, né? Desenvolveu-se uma literatura cristã a diversos iudaios, né, contra os judeus, atacando diversas práticas dos judeus, promovendo inclusive o jejum sabático. Não sei quantos sabem, mas os judeus evitam jejuar no sábado, justamente porque o sábado é visto como um dia de alegria, uma festa, uma comemoração. Eles jejuam em 2 dias da semana, os 2 dias mais distantes do sábado, os 2 dias possíveis mais distantes do sábado e mais distantes um do outro, ou seja, terça-feira e quinta-feira. Mas aqui os líderes cristãos passaram a incentivar o jejum sabático justamente para trazer uma carga negativa sobre esse dia. Ora, se fosse natural, se fosse um processo automático dos cristãos não guardarem o sábado, os líderes cristãos não precisariam fazer esse esforço, entende? Se eles estavam se esforçando para levar uma carga negativa sobre o sábado, é justamente porque, apesar de tudo, haviam muitos cristãos ainda guardando o sábado, né? E nenhuma reunião ou celebração eucarística poderia ocorrer no sábado. Isso ficou definido lá no século V. No século V, existem testemunhos de que os cristãos orientais, lá do Império Romano do Oriente, ainda estavam guardando o sábado, certo? Bem, então se desenvolve aí toda uma mística em torno do domingo como o dia da luz, né? O dia em que nasce a luz, né? Isso era muito familiar aos pagãos, porque adoravam, por exemplo, o deus Mitra. Vocês podem ver aqui à esquerda, né, nesse alto relevo, alto relevo dos séculos 2, 3, né? Deus Hélio, né? Sol Invictus, dentre várias outras divindades, o deus Apolo, né? Lembre-se que os egípcios já adoravam o deus Ra, né, associado ao sol. Enfim, várias culturas, vários povos, inclusive aqui no continente americano, podemos mencionar os astecas, né, adorando Huitzilopochtli, os incas adorando o sol também, o imperador inca era o Sapa Inca, o imperador do Japão, enfim, várias culturas venerando o sol, várias culturas politeístas, né? Então começa a ocorrer um sincretismo. Cristo passa a ser associado ao sol, como aqui nesse mosaico de cerca de 240 depois de Cristo, que Cristo aparece ali, muito parecido com o deus pagão Mitra. Aqui nós temos Mitra, né, com aquela aura ali em torno ali da cabeça, e aqui Jesus de uma forma muito parecida. E aí nós chegamos a documentos ali do século IV, como, por exemplo, os escritos de Eusébio de Cesareia, falando, por exemplo, dos ebionitas, né, que eram considerados hereges, mas que guardavam tanto o sábado quanto o domingo, hereges judaizantes, né, guardavam tanto o sábado quanto o domingo. O Eusébio, no século IV, veja bem,
falava de cristãos que guardavam a sexta-feira, porque a sexta-feira, um dia triste, afinal de contas, Jesus morreu na sexta-feira. Outros que continuavam guardando o sábado e alguns que guardavam o domingo, né? Desde o século II, que o Sol Invictus era a principal divindade, né, do panteão romano, ele era adorado principalmente no dia solis, o dia do sol, o domingo, primeiro dia da semana. No inglês, hoje, nós temos o Sunday, né, o dia do sol. Então, Constantino passa a ser o primeiro imperador romano a promover o cristianismo. Ele mesmo só se batizou no seu leito de morte, mas passou a promover o cristianismo, primeiro com o seu édito de tolerância, depois incentivando a igreja, enfim, impulsionando a igreja cristã. E no dia 7 de março de 321, depois de Cristo, ele determinou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Então, veja, muitos cristãos já estavam guardando o domingo, mas era necessário unificar, né? Ele estava unificando politicamente o Império Romano e ele queria usar o cristianismo, como ele entendia o cristianismo, né, para unificar o Império também. Então, de uma forma inquestionável, agora o dia de guarda é o domingo, né? Vamos evitar controvérsias, mas, como eu havia falado antes, alguns grupos permaneceram guardando o sábado, pelo menos até o século V depois de Cristo, né? Bem, dessa forma, então, nós temos aí a transferência do dia de guarda do sábado para o domingo, né? Nessa longa tradição aí de vários séculos, de forma inquestionável, em resumo, não ocorreu, essa mudança não começou em Jerusalém, não começou na Judéia, e sim em Roma. Foi um processo gradual, envolveu o distanciamento das práticas dos judeus, né? Todo o antijudaísmo romano colaborou para isso, e também o sincretismo, né? A paganização do cristianismo, uma vez que não temos referências bíblicas, né, para se guardar o domingo. Muito bem, pastor Eliseu, que vai ter que nos deixar daqui a pouco, algum comentário, pastor, algum acréscimo? Sim, foi muito bom, gostei demais, né? Bem completo. Agora, eu gostaria apenas de fazer um comentário dentro do que você falou, a questão, né, principal, a meu ver, além desses aspectos, né, todos, como você mencionou ali. Então, não existe sequer a palavra domingo na Bíblia. Não existe sequer a palavra domingo na Bíblia. Então, sempre que eu apresento este tema nas minhas conferências, e eu me lembro que desde o início do ministério, quer dizer, mais de 30 anos, né? E aí no Espírito Santo, né? Eu friso isso. E é interessante que numa das primeiras conferências, se não a primeira, na cidade de Alegre, né? Espírito Santo, né? Eu estava no distrito de Guaçuí, eu tinha um auditório naquela tenda, né? Você se lembra? Você chegou a conhecer, não, né? Aquela tenda enorme, né? E tudo, nós chegamos a ter 1.000 pessoas lá, né? Algumas noites, né? Batizamos lá, estabelecemos a igreja, graças a Deus, em Alegre, com muitas dificuldades até, né? Tentaram derrubar lá a construção da igreja e tal. Mas, em resumo, quando apresentávamos esse tema, numa das noites, então eu mencionei isso, olha, não existe a palavra, né? Não existe a palavra domingo sequer. Aí um rapazinho lá, estudante universitário, levantou a mão. Geralmente a gente não concede, né, essa possibilidade, por razões óbvias, né? Perdemos ali, sabemos o que a pessoa vai falar, né? Mas esse rapazinho, ele falou o seguinte: tudo que o professor está falando aí é verdade. Porque eu disse o seguinte, presta atenção aqui, eu disse o seguinte, o domingo ele deveria se chamar, não domingo, mas sim primeira-feira. Porque se você for ver os outros dias da semana, você tem segunda-feira,
terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, né? De quinta-feira, sexta-feira e sábado. Sábado, realmente, porque sábado significa descanso. Descanso. Mas o domingo, além dos aspectos que você falou aí, né? Que em diversas línguas, na maior parte das línguas, as línguas antigas, inclusive o latim, né? Dies solis, dia do sol. Sunday, né? Então, dia do sol, né? Alemão, Sonntag, dia do sol. Tudo remetendo, né? Realmente a adoração do sol, né? Ao culto, como você falou, colocou bem, mitraísmo, né? Agora já o que acontece? O domingo, se você tem, veja, você começa segunda-feira, terça-feira e tal. Epa, o domingo deveria se chamar o quê? Primeira-feira. Primeira-feira. Como é que você tem uma segunda-feira, né? Sem ter uma primeira? Sem uma primeira. Eu falo assim, olha, você é a segunda, né, pessoa a chegar aqui. É porque teve uma primeira pessoa, né? Então, tanto do ponto de vista que a gente fala assim, há dois tipos de números, né, de contagem, né? Há o número cardinal, né? 1, 2, 3, tal, 1 milhão, 1 trilhão, né? Então, e há os números ordinais, né? Ordinais pressupõe o quê? Uma sequência, né? Então, é impossível você ter uma segunda-feira, né? Então, uma terça-feira sem ter uma segunda-feira e uma segunda-feira sem ter uma primeira-feira. E interessante, voltando lá, aquele rapazinho, quando eu falei isso, eu apresentei isso, eu não sabia. Esse rapazinho se levantou e falou: tudo que o professor está falando aqui é certo. E aí, ele me disse, ele falou lá: olha, eu tenho uma revista lá em minha casa, interessante, aquela revista super interessante, né? Da Abril Cultural, né? Eu tenho uma revista lá em casa que mostra exatamente isso. Quer dizer, como uma revista secular, uma revista, né? Tem nada a ver com religião, mas ela fala que o nome do domingo deveria ser realmente primeira-feira. E no dia seguinte ele levou a revista, né? E deu xerox, né? Então, falando uma revista super interessante, que o nome domingo deveria ser primeira-feira. E, de fato, se nós vermos ali, como você mencionou, né? Quando as mulheres, as santas mulheres, incluindo a Virgem Maria, né, foram ali, então elas diz, e na sexta-feira, né, elas pararam tudo, né, e descansaram o segundo mandamento. Aí no primeiro dia da semana, quer dizer, primeira-feira, o que elas foram? Fizeram? Foram, então, ao mercado, né? Foram comprar, né? Fazer compras. Primeira-feira. Exatamente, pastor, muito obrigado. O Lucas aqui no chat está destacando ali alguns testemunhos da antiguidade que revelam que as igrejas de Roma e de Alexandria tiveram ascendência na exaltação do domingo, né? Ele está citando o Hermas Sozomeno e também está citando Sócrates, o eclesiástico, né? Todos esses documentos são analisados assim de uma forma magistral no livro do Samuel Bacchiocchi, do Sábado para o Domingo. Já compartilhei aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo, né? Eu já compartilhei no nosso grupo do WhatsApp o PDF dele. E aqueles que assistirão essa gravação no YouTube, aqui abaixo, né, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do Dropbox, né, para que você baixe esse livro, uma tese doutoral, né, defendida com louvor, né, aceita com louvor, né, ganhou o imprimatur, né, lá da Pontifícia Universidade Gregoriana. Então, prova de uma forma inquestionável, né, em quais condições, como e onde se deu a transferência da guarda do sábado para o domingo, como nós destacamos aqui neste estudo, né? E repetindo, você que quer ter contato, né? Um contato aí inicial, um primeiro contato, antes, quem sabe, de ler a tese do Dr. Bacchiocchi, pode nos escrever para nós lhe enviarmos esse pequeno estudo aqui. É sagrado, é realmente sagrado o dia do domingo, né? O dia de domingo, do Joy Crius, né? Teremos o prazer em lhe enviar. Muito bem, meus amigos. Estamos chegando aí a uma hora de estudo, né? Creio que estamos aí um bom tempo. Não há aqui mais nenhuma questão no chat, então vamos encerrando por aqui.
Opa, só agora eu vi aqui que o Paulo chegou, né? Talvez ele estava aí já há algum tempo na sala de espera, mas como eu estava explicando, talvez eu tenha deixado passar. Paulo, estamos aqui encerrando o nosso estudo, meu amigo, mas você poderá depois assistir a gravação, tá certo? E muito obrigado de qualquer forma, né, por ter comparecido. Vou pedir então ao pastor Eliseu, né, que faça a oração então para encerrarmos esse estudo. Maravilhoso Deus, querido Pai, nosso Criador, nosso Redentor, mantenedor da nossa vida, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. E sabemos que esse assunto, como foi plenamente aqui apresentado, muito bem explanado, nós te rogamos, Pai, que abras o nosso entendimento e da todos aqueles também que virão assistir este estudo através do YouTube, que possam, Pai, ter realmente as suas mentes abertas, Pai, para a importância desse assunto. Sabemos quanto o inimigo odeia, Pai, a revelação desta verdade, Pai. Mas que o Senhor opere como operou ali na mente de Saulo de Tarso, que caia na nossa mente ali, que caia essa venda, Pai, como que escamas que estão impedindo a nossa visão, a nossa contemplação da tua verdade, a verdade cristalina que é o sábado. Amém. Abençoa-nos a todos, continue abençoando o professor Rafael e a todos que assistiram aqui. Continue conosco e salva-nos para teu reino por Jesus. Amém. Amém. Próximo estudo, então, amigos, Mariologia, veneração à Virgem Maria, uma outra crença também bem popular, no próximo sábado, às 15h30. Um abraço, fiquem com Deus, hein? Um abraço.